Paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Ismael e este é o vídeo de número 29 do canal Retornando às Escrituras. Dando continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, hoje nós vamos estudar o capítulo de número 13. Este capítulo de número 13, irmãos, é um capítulo especial, né? Um capítulo importante, né? Não que os outros não sejam, né? Mas esse capítulo é um capítulo que desperta bastante interesse, né? Por causa das informações que nele contém, né? Então, nós vamos dividir esse estudo em 5 partes. Então, hoje nós vamos estar estudando a primeira parte, né, que vai dos versículos 1 até o 17 do capítulo 13. Aí nós vamos ter um segundo vídeo, que nós vamos falar de versículos lá no Antigo Testamento que falam a respeito do Anticristo. Então, nós vamos ter 2 vídeos, né, que vamos falar a respeito disso. Sendo que no terceiro vídeo nós vamos abordar especificamente coisas atinentes ao capítulo 11 de Daniel. Depois, no quarto vídeo, nós vamos falar sobre a marca da besta, né, e o anticristo, né, e o número da besta. E numa última parte, nós vamos falar alguma coisa, né, algumas pinceladas, né, sobre a questão da nova ordem mundial, a questão da nova era e a questão dos iluminados. Amém, irmãos? Então, nessa primeira parte, então, nós vamos estudar, então, no capítulo 13, né, nos versículos 1 a 17. Então, prepare aí sua Bíblia, né, para que nós verdadeiramente possamos estudar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, vamos abrir aqui, né, o capítulo 13, então. Então, irmãos, o capítulo 13, então, ele contém informações adicionais, né, ao capítulo 12, né, que nós já estudamos. E tudo que for mencionado aqui no capítulo 13, ele vai ser explicado com mais detalhes no capítulo 17, né? Porque é a forma como o Apocalipse trabalha. Então, maiores detalhes do 13 nós vamos estar estudando no 17. E aqui, irmãos, eu vou ler para os irmãos o capítulo 12, versículo 18, porque aqui nós temos uma diferença de versões, né? Algumas Bíblias, elas apresentam o versículo 18 do capítulo 12, né? Que diz assim: E se pôs em pé sobre a areia do mar, né? Então aqui é o momento, né, em que começa, né, a perseguição da igreja, no momento em que o anticristo coloca os seus pés, né, a besta, né, coloca os seus pés sobre a areia do mar. Aí nós temos aqui o capítulo 13, versículo 1, da versão Almeida, revista e corrigida, que diz assim: E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nome de blasfêmias. Então percebe que algumas versões, né, essa parte, e eu me pus sobre a areia do mar, ela está no 12, 18, e em outras versões ela aparece no 13, versículo 1, né? Essa expressão, e eu me pus sobre a areia do mar. E nós temos na versão Almeida Revista Atualizada, né, que eu penso que é a melhor tradução, diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Porque na versão Almeida corrigida, né, quando diz e eu me pus sobre a areia do mar, a impressão que tem aqui é que está falando de João, né? Mas na verdade não é João. Né? Quem se pôs em pé sobre a areia do mar, né, é a besta. Né? Então, então eu prefiro a Almeida Revista Atualizada, né, quando diz, né, vi emergir do mar, ou seja, João está vendo emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Né? Então essa besta ela se levanta do mar ou do abismo, né, na metade da última semana. O abismo ou o mar são equivalentes, né? São coisas equivalentes, porque o abismo ele significa também uma vasta extensão de água. Quando a gente vai lá para Gênesis 7, versículo 11, né?
A palavra diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Quando a gente vai também lá para o Salmo 37, 33, aliás, versículo 7, diz assim: e ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em tesouros. Então, irmãos, aqui no capítulo 13, né, nós já falamos que ele fala sobre a besta, né? E já no capítulo 17, nós vamos ver mais detalhes sobre a identidade da besta, né? Sobre essa questão dos 10 chifres, né? Esses 10 chifres, eles são 10 diademas, né? Ou 10 coroas. Então, lá no capítulo 17, nós vamos estar estudando com mais detalhes, né? Quando a gente vai lá para o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 7, lá diz assim: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram. Antes dele tinha 10 chifres. Então, irmãos, aqui em Daniel 7, né, esse animal aqui ele tem 10 chifres, né? Mas percebe que aqui em Daniel 7 não fala das cabeças, né? E esse animal de Daniel 7, né, é o quarto animal, né, que representa o Império Romano, os 10 chifres e o chifre pequeno, né, conforme a gente já estudou em vídeos anteriores, né? Agora, quando nós chegamos aqui em Apocalipse, essa visão ela é ampliada, né? Essa visão de Daniel ela é ampliada, né? Aqui nós temos uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Quais são as 7 cabeças da besta? É o Egito, a Síria, a Babilônia, o Império Medo-Persa, a Grécia, a Roma e o Império do Anticristo. Né? Essas são, então, as 7 cabeças da besta. Né? E os 10 chifres? O que são os 10 chifres? Os 10 chifres são os 10 reis, né? Que será explicado melhor lá no capítulo 17, que compõe o quê? O reinado do Anticristo. Né? Esses 10 chifres eles têm relação com os 10 dedos da estátua, né? Ou seja, são os reinos que estão ao redor de Jerusalém, né? Que vão compor ali o reino do Anticristo. O diademas, nós já falamos que são coroas, né? Diademas fala da autoridade dos 10 reis, né? Lá em Apocalipse 17, nós vamos ver que no tempo de João, esses 10 reis ainda não haviam recebido o reino, né? Mas aqui, né, já diz que eles receberão autoridade, né? Lá na metade da semana, né? Então, a besta aqui, irmãos, ela tem o mesmo formato do dragão, né? Lembra do formato do dragão lá em Apocalipse 12, nós estudamos? Né? Lá em Apocalipse 12, versículo 3, diz assim: viu-se também o outro sinal no céu. Lembra que foi o segundo sinal que nós estudamos, né? O primeiro sinal foi da mulher, e o segundo sinal foi do dragão. Né? Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então percebe aqui que no 12:3, né, os diademas eles estavam sobre as 7 cabeças. Né? Por que, irmão, isso está acontecendo? Né? Porque Satanás ele é invisível. Né? E ele está exatamente nesse formato, né, de 7 cabeças e 10 chifres. Por quê? Porque ele vai se projetar nesse mundo. Né? Então Satanás vai se projetar nesse mundo, ou seja, ele vai se tornar um só com o reino visível, né, que está aqui no mundo. Né? Assim como Deus ele se torna um conosco, né? Assim como Cristo se torna um conosco, Satanás também ele vai se tornar um com o reino daqui da terra. Né? Então aqui no 13:1 nós estamos vendo que já os diademas, né, eles estão que sobre os 10 chifres. Né? Já o dragão, lá no capítulo 12, versículo 3, fala que os diademas estavam sobre as 7 cabeças. Né? Então, aqui no caso do 13:1, os diademas estão sobre os 10 chifres, por quê? Porque está falando aqui né, da última semana, dos últimos tempos. Né? Continuando, né, capítulo 13, versículo 2, diz assim:
E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então está falando aqui, né, que essa besta ela é semelhante ao leopardo, né? Aí quando nós falamos de leopardo, nós lembramos da Grécia, né? Nós lembramos que a Grécia foi dividida em 4 reinos, né? E hoje o norte e o sul de Israel, né, é composto pela Turquia e o Egito, né? Nós sabemos que a Grécia ela foi dividida em 4 reinos, sendo que os principais reinos são que os Ptolomeus, que ficavam no sul, e os Seleucidas, né, que ficavam no norte, né? E hoje o norte de Israel, como eu mencionei, se destaca ali a Turquia, e no sul de Israel se destaca o Egito. Depois fala que essa besta ela tinha pés de urso, né? O urso nos faz lembrar da Pérsia e da Média, né? Que hoje é o Irã, e a boca de leão é a Babilônia, que hoje é o Iraque, né? Então nós sabemos então que o antigo Epífanes, né? Ele foi da linhagem dos Seleucidas, né? Ele conquistou o antigo Império Assírio, que hoje é o quê? Hoje é a Turquia, o Irã, o Egito, o Iraque, né? Eles fazem parte do antigo Império Assírio, né? Que são o quê? Reinos ao redor de Jerusalém. E tem o Egito, né? O Egito ele sempre existiu, né? Desde a antiguidade, né? Então os medo-persas eles são o atual Iraque, né? Iraque e Irã. A Babilônia ela fica no norte do Iraque, né? Então essa besta, irmão, do Apocalipse 13, ela não é um homem, né? E essa besta também não é um bicho que sai do mar, né? Tem pessoas que acham que essa besta aqui é um bicho, né? Terrível que sai do mar. Não, irmãos, essa besta aqui, elas são o quê? São povos, línguas e nações, né? Essa besta, ela forma os reinos que farão parte do reino do anticristo, né? Ou seja, são povos, línguas e nações, porque fala aqui que ela é semelhante ao leopardo e os pés de urso e sua boca de leão, né? Além disso, né, ela tem uma configuração de 7 cabeças, né, que foi mencionada, as 7 cabeças que foi mencionada anteriormente, e 10 chifres, né? Então, irmão, Satanás, né, que é hoje o dragão, né, que aqui no Apocalipse, ele usou de homens, né, reis, né, imperadores, né, para configurar esses reinos, né? Então, são impérios, né, que Satanás construiu durante todas as eras, né? Todos esses impérios, né, o egípcio, o assírio, o babilônico, o medo-persa, etc., né? São reinos, né, que Satanás foi configurando, né, com o passar do tempo, né? Então essa besta aqui, né, elas são o quê? São impérios que já existiram e estão sendo remontados, né, na última semana, né? Por quê? Porque Satanás ele vai se fundir no reino invisível, nesse reino invisível, né? Esse reino invisível configurado por esses reinos, né, que serão remontados, né, no final da última semana. Na última semana, né, de Daniel. Quando a gente vai lá para Daniel, capítulo 7, versículo 20, diz assim: E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Então aqui está falando do chifre pequeno, né? O chifre pequeno que vai lutar com 3 reinos, né? Mas o anticristo ele vai vencer esses 3 reinos, mas os reinos eles vão continuar, né? Por isso que fala que a besta ela tem 10 reinos, ou tem 10 chifres, né? Embora o chifre pequeno vá lutar com 3 reinos e vai vencer esses 3 reinos, mas esses 3 reinos ainda vão fazer parte ainda dos 10 chifres, né? E aqui a passagem aqui fala que ele era robusto, né, e muito forte, né? Quando a gente vai lá para Provérbios, né, Provérbios faz menção desse anticristo robusto e forte, né? Lá em Provérbios 6, versículo 12, diz assim: o homem mau, né, falando a respeito do anticristo, né, o homem mau, o homem iníquo que tem a boca pervertida, que acena com os olhos, fala com os pés
e faz sinais com os dedos, né? Então, quando diz aqui, fala com os pés, né, nos lembra o quê? Dos pés, como os de urso, né? Aqui da besta, né? Continuando, então, né? Capítulo 13, versículo 3, diz assim: E também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então, irmãos, qual a cabeça que foi ferida de morte, né? Então, nós sabemos que a besta ela tem 7 cabeças, né? Mas somente uma cabeça que foi ferida de morte, né? Então, nós vamos ver aqui, então, né? Que uma dessas cabeças, então, ela volta, né? Ela volta como sendo que o oitavo rei, né? E nesse sentido aqui, irmãos, então existem 3 posições, né? 3 correntes a respeito desse assunto, né? Então, algumas pessoas elas pensam que a cabeça ferida de morte foi a Babilônia, né? Por que as pessoas acham que foi a Babilônia? Porque quando nós vamos lá para Daniel capítulo 4, né? Eu vou fazer um resumo aqui de Daniel 4, né? Diz assim, que é o seguinte, né? Nabucodonosor ele teve um sonho, né, acerca do seu reino, e ele sonhou com uma grande árvore, né, onde todos os animais da terra vinham e ficavam sobre essa árvore. Aí depois ouviu-se uma voz, né, para poder cortar a árvore, mas deixar a raiz para que ela voltasse a florescer, né? E aí foi dada uma ordem para que se colocasse nessa raiz 2 cadeias, né? Algumas Bíblias falam 2 correntes ou 2 argolas, né? Uma de ferro e outra de bronze, para que não deixasse crescer até o tempo determinado por Deus. Então, irmãos, quando a gente analisa essa passagem no contexto imediato, né, estava se tratando o quê? De Nabucodonosor, né? Então, durante 7 anos, nós sabemos que Nabucodonosor ele esteve sob loucura, né? Ele foi pastar junto com os animais durante 7 anos, até ele reconhecer que Deus é aquele que reina, né? A palavra diz que suas unhas cresceram, né? E depois de 7 anos, então, ele volta, né, à sua razão, ele reconhece Deus como o dominador de tudo, né? E Deus restabelece o reino dele de volta, né? Então, nós vemos aqui, então, uma figura do tempo do fim, né? Aqui fala das cintas, né, de ferro e de bronze, né? O bronze nos remete para o Império Grego, né? E o ferro nos remete para o Império Romano, né? Então, a Babilônia, então, ela vai ser cortada, né? E quando ela for cortada, vai ser colocado 2 braceletes, né? Ou 2 cadeias, né? Sobre ela, né? E nós sabemos que a Babilônia ela foi cortada pelo Império Medo-Persa, né? E depois mais 2 impérios para segurar, que foi a Grécia e a Roma, né? Só depois disso que a Babilônia ela vai voltar a existir como Grande Babilônia. Então, por causa dessa questão aqui, alguns acham então que essa cabeça ferida de morte, né, foi a Babilônia. Numa segunda posição, né, alguns acham que a cabeça ferida foi a Grécia, por causa da figura do Antíoco Epífanes, né, que é o chifre pequeno da Grécia. E as pessoas às vezes confundem, né, porque Daniel ele apresenta 2 chifres pequenos, né, eles são o mesmo, né? Mas Daniel apresenta o chifre pequeno de Daniel 7, né? O chifre pequeno de Daniel 7 ele está mostrando que o tempo em que o chifre pequeno vai surgir. Né? Já o chifre pequeno de Daniel 8 ele mostra a região em que o anticristo vai surgir. Né? E nós sabemos que Antíoco Epífanes né, ele era Seleucida, ou seja, o Império Seleucida estava no norte de Israel. Né? E uma terceira posição, irmãos, que é a posição que eu adoto, né, que eu acho mais assim, interessante, né, que realmente, no meu entender, é essa posição, né? Alguns acham que é a Síria, né? A cabeça ferida de morte é a Síria. Quando nós vamos lá para 2 Reis, capítulo 19, versículo 36, diz assim: Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria,
e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adremeleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Então, a gente está vendo aqui que a Síria, né, ela recebeu a espada, né, ela foi ferida de morte, né, e o Império Assírio, então, ele vai ser remontado, né, na última semana. E nós sabemos que Nínive, né, era a capital do Império Assírio. Então, se a gente analisar bem, irmão, de todos os impérios que caíram, né, 3 caíram mediante a intervenção do Senhor. Né? Nós temos o Egito, né, a Síria. Deus usou o Egito, né, caiu pela intervenção do Senhor. A Síria, Deus usou Nabucodonosor. E o Império Babilônico, Deus usou Ciro. Né? Já o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, né, eles não houve intervenção de Deus, né, diretamente para que eles caíssem. Né? Então, dos 3 que caíram sob a intervenção de Deus, né, o Egito ele existe ainda hoje, né, ainda hoje existe o Egito, que está no sul de Israel. Né? A Síria não existe mais. E a Babilônia é o atual Iraque, né, que fica no leste de Israel. Quando a gente vai lá, então, para Isaías, capítulo 7, versículo 17, diz assim: Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais que nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Então, irmãos, as profecias, elas mostram, então, a Síria no futuro, né, como sendo o 8º reino. Né? Então, esse 8º reino, né, a Síria, ela se levanta no mesmo espírito do Império Assírio lá do passado. Né? Então, a cabeça ferida de morte é a Síria, né? Ela volta na 7ª cabeça, né? Porque é a 7ª cabeça que foi ferida de morte. Né? E essa 7ª cabeça ela vai ter as mesmas características dos reinos anteriores. Né, irmãos? Continuando então, agora capítulo 13, versículo 4, que diz: E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então a gente vê aqui que as nações, né, que vão adorar o dragão, elas estão o quê? Com autoridade total. Né? Então a gente percebe aqui, né, que há uma conexão, né, há uma ligação entre a besta e o dragão. Né? E o versículo 5 diz: Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Então foi-lhe dada uma boca, né, uma boca de leão. Né? O leão nos lembra a Babilônia, né? E a Babilônia ela está no atual Iraque. Né? E nós sabemos que o que está escrito na bandeira do Iraque. Né? Na bandeira do Iraque está escrito Alá é grande. Né? Então, quando fala aqui que foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, né? Então a boca da besta ela está blasfemando de Deus, dizendo que Alá é grande. Né? Diz que a passagem aqui que receberá autoridade, né, sobre povos, línguas e nações por 42 meses, ou seja, na metade da semana. Né? E nós sabemos que será um tempo terrível, né, naquela ocasião, e por isso que Jesus diz, né, lá em Mateus 24, versículo 22, ele diz assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, Mateus 24 aqui está falando de tempos abreviados, né? Ou seja, Cristo está pensando lá na metade da última semana, né? Dizendo que se aqueles dias não fossem abreviados, né? Porque serão dias terríveis, né? Dias em que a besta receberá autoridade sobre povos, línguas e nações por 42 meses, ou seja, serão dias terríveis, né? E Jesus está dizendo aqui, né? Mas por causa desses dias, né? Mas por causa disso, né? Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Né? Exatamente por causa porque esses dias serão terríveis, né? Para a humanidade como um todo, e principalmente para a igreja, né?
Continuando, versículo 6. Né? Versículo 6 diz assim: E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então, irmão, nós sabemos então que Lúcifer, né? Lúcifer, ele foi a primeira das criaturas, né? Então, o mesmo trabalho que ele fez lá no passado, né? Que foi o Lúcifer, ele foi o primeiro, né? Depois de Deus, né? Ele era o querubim cobridor, né? Aquele que cobria o rosto de Deus, aquele que cobria a presença de Deus, né? Ele era o responsável por fazer a ligação entre os céus e a terra. Ele começou então a seduzir os demais anjos, né? E ele começou o quê? A semear dúvida em relação a Deus. Essa dúvida que ele começou a semear em relação a Deus lá no passado, né? Essa dúvida que foi lançada lá no início, que era a forma como ele difamava a pessoa de Deus. Então, como é que ele difamava a pessoa de Deus? Lançando dúvida a respeito de Deus, né, para os anjos, né? Para os anjos, né? E Lúcifer, né, ele era um querubim ungido, né? Que por ser um querubim, ele tem quatro faces, né? E essas quatro faces é que vão influenciar a humanidade. Né? Nós sabemos que Lúcifer, né, que agora é Satanás, ele perdeu a sua glória, mas ele não perdeu o seu poder. Então, a palavra de Deus aqui no versículo 6 fala de quatro tipos de blasfêmias. Né? A blasfêmia contra Deus, a blasfêmia contra o nome de Deus, a blasfêmia contra o tabernáculo de Deus, que é a igreja, né? E a blasfêmia contra aqueles que vivem no céu, né? Que são os anjos. Né? Versículo 7. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Então, irmãos, quando nós vamos lá para Daniel 7, versículo 25, diz assim: Proferirá palavra contra o Altíssimo, né? Estamos falando aqui do chifre pequeno, né, que é o anticristo. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, quando fala aqui de mudar os tempos e a lei, né? Então, hoje nós temos o quê? Hoje nós temos calendário, né, com nomes pagãos, né? Nós temos aí nomes pagãos adotados aí para os planetas. Quando fala aqui de mudar a lei, né, tá apontando que para Antigo Epífanes, né, que sacrificou porcos lá no altar, né, do templo, né, que profanou o santuário de Deus, né? Então, irmãos, essa besta então aqui, ela vai sair atrás da descendência da mulher, né? Aquela descendência da mulher que nós vemos lá no Apocalipse 12, né? Então nós sabemos que Deus vai levar parte da mulher para o deserto, mas a outra parte do povo vai ser perseguido, né? Vai ser perseguido por quem? Por essa besta, né? O que é a besta, né? Povos, línguas e nações, né? Por quanto tempo essa besta ela vai perseguir o povo de Deus? Por tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, por 1260 dias ou 42 meses. Né? Ou seja, na metade da última semana. Lá em Daniel 7:21 diz assim: E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Então, irmãos, a besta ela vai ter autoridade global. Né? Embora o epicentro da grande tribulação a gente sabe que é Israel, mas a besta ela vai ter autoridade global, né? Sobre toda a terra. Então a besta ela vai matar os santos, né? Que fala aqui que vai vencê-los, ou seja, vai matar os santos, e ela vai reinar durante 42 meses, né? Os últimos 42 meses. Por isso, mano, por essa razão é que as duas testemunhas, elas profetizam que nos primeiros 260 dias. Porque na segunda metade da semana as testemunhas começam a ser mortas. Né? Apesar de que vai haver a pregação do evangelho, ela continua, né, pelas testemunhas que estão no deserto. Algumas testemunhas que estão na cidade, elas vão continuar profetizando, mas só que elas vão sendo mortas, né, pela besta. Né? Versículo 8 agora, né? E
adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então está dizendo aqui que aqueles, né, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, né, é que vão adorar a besta. Então nós sabemos que o livro da vida, né, estão escritos no livro da vida, né, as pessoas, né, que serão que reis e sacerdotes. Né? Esse livro da vida ele foi escrito o quê? Desde a fundação do mundo. E todas as pessoas que estão escritas no livro da vida, né, serão reis e sacerdotes. Mas isso não significa, irmãos, que a pessoa tem garantido a sua salvação, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, para nós sermos realmente reis e sacerdotes, né, nosso nome está lá escrito no livro da vida para sermos reis e sacerdotes, mas para sermos reis e sacerdotes, nós precisamos o quê? Perseverar até o fim. Né? Se nós perseverarmos até o fim, né, nós seremos reis e sacerdotes. Lá em Apocalipse 3, versículo 5, diz assim: o que vencer, né, ou seja, aquele que for rei e sacerdote, né, ele será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, o que Cristo está dizendo aqui, né? Que aquele que vencer, né? Até o que vencer, ele será rei sacerdote, será vestido de vestes brancas, né? Mas aquele que não venceu, o nome dele será o quê? Riscado do livro da vida. Né? Ou seja, não existe uma garantia de salvação. Né? A pessoa ela tem que perseverar até o fim. Né? E lá no Apocalipse 17, versículo 8, diz: e o livro da vida foi escrito desde a fundação do mundo. Né? Então, o Apocalipse ele mostra, né, que embora o nome esteja escrito no livro da vida, né, Deus pode riscar o nome do livro da vida, né, como está bem claro aqui no Apocalipse 3, versículo 5. Né. Continuando agora, né, versículo 9, né, que diz assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Então, aqui no finalzinho fala, né, que aqui está a perseverança e a fé dos santos. Aqui onde, irmãos? Né? Aqui se refere a esse tempo, né, a esse tempo profetizado, ou seja, esse tempo aqui da metade da última semana. Né? Então, na metade da última semana, o povo de Deus será perseguido, né? Mas essa perseguição ela não será sem retribuição. Por quê? Porque no final, os perseguidores, né, eles serão derrotados e serão julgados pelos seus atos. Né? Por isso que a palavra está dizendo aqui, né? Se alguém leva em cativeiro irá. Né? Se alguém age com a espada, né? Mata com a espada, é necessário que com a espada seja morto. Ou seja, aqueles que perseguirem o povo de Deus, eles serão o quê? Serão derrotados e serão julgados pelos seus atos. Né? E agora, irmãos, a partir aqui do versículo 11, né, a palavra de Deus já começa a nos falar sobre a besta que subiu da terra. Né? Então, nós falamos inicialmente da besta que subiu do mar, agora nós vamos falar sobre a besta que subiu da terra. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Né? Então, essa besta, então, aqui fala que ela tinha 2 chifres, né? Semelhante ao de cordeiro, né? Ou seja, ela tem uma aparência de mansidão, né? De um cordeiro, mas ela fala como um dragão, né? Ou seja, a aparência dela é como um cordeiro, uma aparência mansa, né? Mas ela fala como um dragão. Né? E aqui então vai falar o quê? Sobre a besta da terra, né? Então a besta da terra ela tem uma cabeça e 2 chifres, ou seja, ela tem 2 reinos, né? Só que não dá para saber pela palavra de Deus quais são esses 2 reinos, né? Mas é sabido, né, que essa besta aqui ela tem 2 reinos. Então, irmãos, o dragão, né, que é Satanás, ele vai usar um homem literal que se levanta do Oriente Médio. Né? Então, essa besta da terra, ela é revelada lá em Apocalipse 19, 20. Né? Vou ler aqui para os irmãos. Né? E a besta foi presa
e com ela o falso profeta, né? Esse falso profeta que diante dela, diante da besta, fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Estes dois, né, ou seja, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo e ar com enxofre. Né? Então, irmãos, o anticristo, né, ele não vem do mar. Né? O anticristo ele vem da terra. Né? Ou seja, ele vem de países islâmicos. Né? Ou seja, ele vem do islamismo, ele vem da cidade de Nínive, que é o atual Iraque. Né? Nós vamos estar vendo isso aí com mais precisão quando a gente estudar os capítulos, né, que falam do anticristo. Né? Por isso que ele se levanta, por isso que ele tem que se levantar da terra e não do mar. Né? Então, o falso profeta, né, que é a besta que sobe da terra, né, ele será um homem usado pelo espírito da besta, né, para poder estimular os homens a criar né, uma imagem para a besta. Então, é interessante diferenciar entre a besta do mar e a besta da terra. Né? A besta do mar são o quê? Povos, línguas e nações. E a besta da terra? A besta da terra é o anticristo, né? Ou seja, um homem, né? É um ser humano que vai governar. Né? Ele será o oitavo rei. Versículo 12. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida foi curada. Então, irmãos, tudo que o anticristo for fazer, né, será o quê? Na presença da primeira besta. Né? Por quê? Porque ele recebeu a autoridade dela. Né? Então está falando aqui de uma das cabeças, né, da besta que foi ferida a espada, que é a Síria. Né? Então essa besta aqui que diz aqui no versículo, também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Né? A primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Então, ou seja, está falando daquela besta, né? Daquela besta que foi ferida, né? A espada, que é a Síria. Né? E nós vamos ver lá em Naum 3:8, né? Como nós estivemos estudando os versículos, né? Que falam do anticristo. Nós vamos ver que o anticristo, ele é o rei da Síria. Continuando agora, versículo 13, né? Capítulo 13, versículo 13. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Né? Então, está falando aqui que o falso profeta, então, né, que o anticristo, ele faz sinais. Né? Ele fará sinais. Quando a gente vai lá para Mateus 24, né, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então, irmãos, né, ele está dizendo aqui a palavra de Deus que até fogo ele vai fazer cair do céu. Né? Ou seja, quando ele fala que até fogo vai cair do céu, ele está fazendo aqui referência a Elias. Né? Nós sabemos que Elias ele foi um dos profetas mais importantes, né, do Antigo Testamento. Né? E quando fala referência ao fogo do céu, está fazendo referência que é a Elias lutando contra os profetas de Baal. Ou seja, ficou então registrado, né, na história, né, que o Deus verdadeiro é aquele que responde com fogo. Né? Então as pessoas naquela ocasião, elas vão dizer que o anticristo é Deus. Né? Porque se elas estão vendo ali uma pessoa, né, porque o anticristo é um ser humano fazendo fogo descer do céu, elas vão dizer que é quem? Vão dizer que é Elias. Né? Porque ficou registrado na história que Elias, né, ele orou, né, e Deus respondeu com fogo. Né? E o anticristo ele vai fazer fogo descer do céu. Versículo 14. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então, uma das cabeças que foi ferida, a espada, né, que revive no futuro, que é o Império Assírio, né, vai ter uma imagem estabelecida. Né? Ou seja, essa besta ela vai ter uma imagem estabelecida, não apenas uma marca, mas ela vai ter uma imagem. Né? E qual
que são os objetivos dos sinais, né? O objetivo dos sinais é para que os homens, né, para os homens fazerem uma imagem da besta. Né? E quando fala então que os homens vão fazer uma imagem da besta, nós estamos falando que nós estamos falando de inteligência artificial, né? Então, ou seja, vai ser uma imagem que vai controlar tudo, né? Ou seja, vai ser uma imagem, né, que vai controlar todas as coisas que o homem vai fazer, né? E quem vai fazer essa imagem, né? É o povo que tem a marca da besta, que vai fazer essa imagem da besta. E o que é a inteligência artificial, né, irmãos? A inteligência artificial nada mais nada menos que máquinas, né, que realizam tarefas como aprender, raciocinar, né, tarefas semelhantes aos seres humanos, né? Eles trabalham semelhantes, né, à mente humana. Então, essa imagem que farão para a besta serão o quê? É a inteligência artificial. Então, esse reino, irmãos, o reino do anticristo, então, né, ele será representado por uma imagem. Né? E essa imagem aqui é o reino da Assíria. Né? E a besta, né, ela precisa de uma imagem, né, que comanda, ou seja, que monitora todas as coisas, né, que faz o monitoramento. Por isso que ela precisa, né, ela vai ter uma inteligência artificial exatamente para esse propósito. Né? Continuando, versículo 15. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então, adorar a imagem da besta, né? Então, pessoas aqui, elas vão agir, né, de acordo com o sistema. Né? Então, a adorar a imagem da besta são pessoas que vão agir de acordo com o sistema que for implantado. Né? Então, a gente percebe, né, que isso aqui tem a ver com a inteligência artificial, né? Tem a ver com a robótica. Né? E hoje nós sabemos, né, que a Arábia Saudita, né, que é um país islâmico, né, ele tem uma alta tecnologia na área de robótica. Né? Então, irmãos, a imagem ela vai decretar, né? Ela vai determinar, ela vai monitorar quem deve viver e quem deve morrer. Ou seja, aquelas pessoas que não adorarem a sua imagem, né, elas vão o quê? Elas vão morrer. Né? Então, por isso que essa imagem ela tem que ser feita aqui, através de uma tecnologia, né? Através da inteligência artificial. Porque ela que vai monitorar e decretar, né, quem deve viver e quem deve morrer. Versículo 16, né? A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Né? Então está falando aqui de um controle, né, total sobre as pessoas. Né? E aqui está falando que seja dado, né? Faz que lhe seja dado. Né? Então, esse lhe seja dado é no sentido de dar um presente. Né? Ou seja, não tem um sentido de obrigação. Né? Então, a pessoa que colocar essa marca vai ser o quê? Um contrato consciente que ele vai estar fazendo com a besta. Por quê? Porque as duas testemunhas elas vão estar pregando nos primeiros 3 anos e meio, né? Dando condições às pessoas de decidirem não usar a marca da besta. Então, aquelas pessoas que usarem a marca da besta, elas vão usar aqui conscientemente, né? Porque não vai ter nenhuma obrigação. Né? Ou seja, elas não vão usar a marca no sentido de que elas foram obrigadas, né? Elas vão fazer aquilo de forma consciente, porque já foi pregado, mas elas não quiseram dar ouvidos. Né? Então, irmãos, é interessante notar aqui, né, que 4 pontos, né, 4 pontos trabalham em conjunto. Né? Ou seja, o dragão, a besta, a imagem e a marca. Né? São 4 coisas, né, que trabalham conjuntamente, elas são interligadas. Né? Então, como que Satanás ele vai alcançar os homens? Né? Como que Satanás vai alcançar os homens? Ele vai alcançar os homens através da marca. Né? Então, a marca não é a vacina, né, como muitas vezes muitas pessoas estão dizendo por aí, né? Não é a Covid-19. Né? Então, a marca da besta, ela revela o nome da besta e o número da besta.
que nós vamos ver que quando nós estivermos falando mais especificamente sobre a marca e sobre a questão do número, né? Do número do 666, nós vamos estar falando mais especificamente sobre isso, né? Então, a imagem da besta, irmãos, ela não alcança todos, né? Por quê? Porque a imagem, né, ela não pode estar em todos os lugares, né? Mas como que Satanás ele vai alcançar todos os homens? Vai alcançar todos os homens através da marca, né? Então, a imagem da besta, né, ela serve que ela vai monitorar todos os homens o quê? Como? Através da marca da besta. E, finalmente, versículo 17, né, que diz: para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Quando a gente lê esse mesmo versículo na versão NVI, né, que dá para compreender melhor, diz assim: para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então, o sinal, irmãos, ele revela o que? O nome da besta e o número dela. E aqui a questão do comprar e vender, né, é comprar e vender literal. Né? Então, vai ser algo literal. Né? Então, nós sabemos que naquela ocasião vai haver o quê? Vai haver fome, vai haver sede. Né? Então, o anticristo ele vai ter que ter um controle. Né? E a besta ela vai querer marcar as pessoas para poder o quê? Controlar quem pode comprar e quem pode vender. Né? Então, o islamismo ele vai dominar o mundo. Né? E isso já está profetizado lá no Corão. Né? Então, a marca, para que serve a marca da besta? A marca da besta é para comprar e vender. Né? E hoje nós sabemos o quê? Que o mundo ele não funciona sem comprar e vender. Né? Então, o mundo ele paralisa totalmente se não houver comprar e vender. Né? Comprar e vender é, é o combustível do mundo. Né? Então, o mundo não funciona sem comprar e vender. Né? E nós sabemos, irmão, que se a gente pegar mais ou menos 100 anos atrás, né? Vamos pegar assim, 100 anos atrás, né? Ninguém tinha um banco de dados com informações suficientes para rastrear todos os seres humanos, né? Mas hoje nós já temos. Né? Então, irmãos, a inteligência artificial ela vai usar esse banco de dados, né, que já existe hoje para poder fazer o controle das pessoas, né? Para controlar, né, essa questão do comprar e vender. Por quê? Porque só quem tiver a marca poderá o quê? Comprar e vender. Amém, irmãos? Né? Então, nós encerramos essa primeira parte aqui, né, no versículo 17. Então, como eu falei para os irmãos, né, no próximo vídeo, né, numa segunda parte, nós vamos estar falando então a respeito dos versículos, né, e é importante essa parte, né, os versículos que fazem menção, né, do anticristo, né, lá no Antigo Testamento. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, espero que os irmãos tenham compreendido, né, o que nós explicamos até aqui. Né? Caso os irmãos tenham alguma dúvida, peço aí que vocês deixem aí nos comentários, né, para que possamos estar esclarecendo. Né? Deixa aí seu like se você gostou do vídeo, né? Se inscreva se você ainda não é inscrito no canal, né? Muito obrigado, irmãos, por vocês terem assistido o vídeo até o final, né? E agradeço a todos e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.